Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de janeiro de 2021. Quero inicialmente solicitar que vocês se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. E quero também pedir que não esqueçam de dar um like, tenho certeza de que vocês vão gostar da matéria, bem como compartilhem, divulguem junto a seus colegas, amigos, familiares e as redes sociais e também solicitem que se inscrevam e façam seus comentários, o que é muito importante ter os comentários de vocês também. No tema de hoje, atentem para o mapa aqui do Mar Negro, onde está o Mar Negro, e bem abaixo ali, vocês vão ver a Turquia e o Estreito de Bósforo. É onde passam todos os navios, é a ligação com o Mediterrâneo. Então, passam todos os navios desde a Rússia, 5% do petróleo russo passa aqui, que é exportado para os mercados da mesma. E além de outros produtos, também a entrada de produtos não só para a Rússia, como para a Ucrânia e para esses demais países. Atentem também que esses países, à exceção da Turquia, todos faziam parte da cortina de ferro do lado da União Soviética. Quem, como, por exemplo, a Ucrânia, que não fazia parte como um país independente, era uma república da União Soviética, as demais eram independentes, como Bulgária, Romênia, mas faziam parte do bloco soviético. E hoje todas essas repúblicas, à exceção da Ucrânia e da Moldávia, não estão na União Europeia, né? O que eu quero focar aqui é o seguinte: como a Rússia ela está beligerante, ela atacou a Ucrânia, ela está também na Moldávia, que ela atacou há mais tempo, numa região chamada Transnistria, naquela região do Cáucaso e Armênia ela está agora também, né? E vejam aqui uma foto de cima no canal, né? Para vocês verem que a Istambul, né? Vocês vão ver melhor na foto seguinte do mapa, em melhores detalhes, que parte do continente ali da Turquia está na Europa e parte está na Ásia. Mas só o que eu queria falar para complementar é o seguinte: todos aqueles países, à exceção da Turquia, não era da União Europeia. Hoje apenas a Ucrânia, que não faz parte, mas é candidata a entrar, e a Moldávia também, que com a nova presidenta é candidata a entrar. E eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa região aqui, justamente, que é a parte aqui da Crimeia, que está em litígio com a Rússia. A Rússia invadiu, de fato, ela fez uma agressão à Ucrânia, invadiu a Crimeia e anexou. Como invadiu aquela parte de cima ali de Donbass. E ela criou um incidente há meses atrás, né, onde ela agrediu, foi exatamente no dia 29 de novembro, ela atacou 3 navios de guerra e 24 militares que estavam nesses navios perto do Estreito de Kerch, que tem ali onde eles fizeram uma ponte que liga a Crimeia com a Ucrânia, ou seja, a parte ucraniana, a Crimeia, com a Rússia, com a Rússia. Naquela época, 10 navios de guerra russos, né, atacaram esses 3 navios ucranianos, mais 2 helicópteros de ataque da Marinha e um avião de combate. E também usando sistemas de efetivos de guerra, né, atacou esses navios. E hoje está em litígio uma questão lá no Tribunal de Haia, por causa disso, né? E essa região, a Ucrânia possui no Mar Negro, ainda um pouco antes da Crimeia, bem antes, devem ter visto no mapa, possui o porto mais importante da Ucrânia, que é o Porto de Odessa. Estou mostrando aqui as fotos de alguns terminais desse Porto de Odessa aí, que também é um porto muito importante, tanto para escoar produtos da Ucrânia, né, como para receber produtos da Ucrânia. Eu quero aqui, na realidade, pontuar que o ano de 2020 ele foi marcado por um aumento do interesse pelas questões marítimas, né? Questões estratégicas, não só por parte da Ucrânia, mas também por países da União Europeia e pelos Estados Unidos. Então, essa região começou a receber, não só pelos interesses geopolíticos e comerciais, que são os principais atores, como a União Europeia, tem interesse nesses países e tem seus membros ali também. E ela começou a receber cada vez mais navios da NATO, dessa Aliança Atlântica da União Europeia, né? Junto com os dos Estados Unidos com mais frequência. Então eu quero, na realidade, pontuar aí que a Ucrânia precisa voltar a ser uma potência militar.
Voltar, talvez não seja o termo, mas ela precisa ser uma potência militar para fazer frente à Rússia, porque ela faz fronteira tanto marítima quanto fronteira terrestre muito grande com a Rússia. Ela precisa investir muito mais do que está investindo hoje. O presidente da Ucrânia falou no Congresso que iria manter, não ia diminuir os investimentos militares, mas manter não adianta. Ela tem que se modernizar, tanto todas as forças armadas, como a Marinha, como o Exército e como as forças aeroespaciais, como eles chamam a aeronáutica, né? E tem que, para qualquer ameaça externa, como essa que houve, para o acesso ao Mar Negro, na sua região, e como ao Mar Azov, ela tem que garantir que ela tem esse acesso. E essas coisas de ataques, agressões gratuitas que a Rússia faz, não aconteçam mais. Né? Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. E, para isso, eu levantei alguns pontos aqui, né, que eu até comecei já a citar. A Ucrânia, ela precisa, ela e Geórgia, ela devem procurar, porque a Geórgia também foi agredida militarmente. Né? Liderar um movimento junto aos países da região, porque são países que a Rússia também quer que voltem para o bloco de influência. Hoje estão na Europa, né? E para gestões diplomáticas e militares para se opor à Rússia, todos esses países também. Não ficar só com o pepino da guerra ali, só com a Ucrânia. E ela deve trabalhar para reequipar com tecnologia de ponta o exército. Né? Hoje existem ainda muitos padrões soviéticos, esses padrões soviéticos já estão obsoletos. Né? Inclusive as forças aeroespaciais, que vocês estão vendo um avião aí da Força Aérea Ucraniana. Né? E ela deve também, a Ucrânia ainda com um terceiro ponto, né? Ela deve estreitar a cooperação militar com os Estados Unidos, Inglaterra e NATO, e a Turquia. Eu pus a Turquia separado, a Turquia faz parte da União Europeia, portanto faz parte da NATO, mas eles têm um acordo de cooperação militar agora para a fabricação de drones, outros equipamentos, para fabricação de drones e outros equipamentos militares. Ela tem que estreitar muito a relação com a Turquia, porque a Turquia historicamente é um inimigo da Rússia, sempre foi, e teve muitas guerras com a Rússia, e é difícil um acerto, e o Putin está procurando esse acerto com a Turquia, mesmo sabendo que ela faz parte da União Europeia. A Turquia, ela deve ficar na Europa e deve ficar com a Ucrânia, como ela está com a Ucrânia. E, inclusive, como já devo ter citado isso em outros vídeos, o presidente turco já declarou que a Crimeia não é russa, a Crimeia é ucraniana e ele reconhece isso. E deve também fazer um foco de pressão, como quarto item, ininterrupto, sempre contra a Rússia, o referente a Donbás e a Crimeia, porque a Rússia é um Estado agressor. Quando a Rússia diz que fez, é legítima, porque houve um plebiscito lá para a Crimeia passar, na realidade ela encheu de cidadãos russos e tropas russas. Esse plebiscito foi feito sob a supervisão das tropas russas e não sob uma supervisão da União Europeia ou outros países internacionais que validassem isso. Então, isso é muito importante e nós temos que garantir, fazer sempre essa pressão em todos os tribunais e cortes internacionais, em todos os fóruns. Né? Então, essa estratégia é importante para uma vitória ucraniana na questão da Crimeia e na questão de Donbás. E, quem sabe, outras vitórias. Né? Temos que ter aviões em quantidade, não pode ser poucos aviões, modernos e bem equipados com tecnologia, tropas com equipamentos, tanques de guerra, foguetes, mísseis, o que for necessário. Interna é muito importante, a fronteira seca com a Ucrânia, com a Rússia, da Ucrânia com a Rússia é muito grande, e assim como a Marinha tem que ser mais bem equipada, maior e poderosa também na região. E contar com o apoio da União Europeia, dos Estados Unidos e da Turquia. O importante é esse fortalecimento militar e a Ucrânia, se quiser manter a sua independência, vai ter que ser na região uma potência militar. É lógico que não pode descuidar do aspecto econômico. A Ucrânia também tem que se fortalecer economicamente. Hoje é sabido no mundo inteiro, ela tem problemas econômicos e gravíssimos. Mas tem que trabalhar junto a seus aliados, tais como a União Europeia e tais como os Estados Unidos e Inglaterra, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Eu falei União Europeia porque ela quer entrar na União Europeia e até agora nada diz contra que a União Europeia não a queira. A União Europeia quer ela também.
para ajudá-la a resolver esses problemas econômicos e ajudá-la a se fortalecer militarmente. Principalmente, eu falei Estados Unidos e Inglaterra, por quê? Eles não cumpriram um acordo de defender a Ucrânia na época, em 2014, quando da invasão russa. O russo invadiu e era um dos que fez o acordo que ia defender a Ucrânia. Ou seja, a Rússia não cumpre acordo, nunca cumpriu. Por causa disso que até agora não saiu um acordo sobre Donbás. E sobre a Crimeia eles não querem nem ouvir falar. Né? Dizem eles que a Crimeia já é um caso resolvido, é a Rússia e pronto. Que o povo resolveu num plebiscito. Mas resolveu num plebiscito, sim, só que ponto e vírgula. Com tropas russas lá dentro, com tropas invasoras e sem nenhuma supervisão e coordenação internacional. Então é uma agressão, é uma invasão que foi feita à Ucrânia. Então tem que usar isso e exigir que os Estados Unidos armem mais rapidamente a Ucrânia, assim como a Inglaterra. Esse apoio é importante. E a União Europeia também e a própria NATO. Inclusive, quem sabe, tendo bases militares, né? Acho que isso é uma coisa viável, da NATO ali dentro, ou bases militares americanas dentro da Ucrânia. É uma coisa que os russos vão chorar, vão protestar, né? Porque os russos já, quando anteviram que vai mudar o presidente dos Estados Unidos, vai entrar o Biden, já estão dizendo, vai ter guerra, ele vai querer invadir a Crimeia, vamos nos preparar, mas eles não vão conseguir. Estão falando isso da imprensa russa quase todos os dias, ou quem sabe, quase não, como eu leio todos os dias tem uma matéria sobre isso. Né, dizendo que vai ser uma outra postura, uma outra negociação. Alguns analistas internacionais bobões falam que isso vai dar uma guerra nuclear. Guerra nuclear, a Rússia não vai querer a sua própria destruição. Né? Então é muito difícil, né, de que aconteça uma guerra nuclear, no meu ponto de vista. Né? Pode haver uma guerra regular, mas a depender da NATO e Estados Unidos, eles acho que vão fazer movimentações de tropas, né, fazendo dentro da Ucrânia. Acho que é importante colocar também navios de guerra nas bases navais ucranianas. Né? Eu descarto dessa como uma base militar naval. Né? Eu acho que aquilo que o presidente da Ucrânia falou, que vai construir 2 bases navais, tem que ser fora do Porto de Odessa. O Porto de Odessa é um porto comercial e as coisas não podem ser misturadas. Pode ser na região, próximo, para ter a estrutura da cidade para os militares, né? Mas tem outras cidades também na região. Então, mas tem que fazer o mais rápido possível e fortalecer muito a Força Aérea Ucraniana. Né? Que Força Aérea é fundamental numa guerra moderna hoje em dia. Assim como uma outra parte que tem que ser fortalecida é a guerra cibernética, que os russos estão se valendo muito disso hoje, né? E atacam países e não dizem que são eles, quando são acusados, negam. Né? É no serviço da desinformação, que são aquelas que geram as fake news, o qual eu abordei no meu vídeo anterior. Quem quiser, dê uma olhada no vídeo anterior. Então isso é muito importante. Agora a Ucrânia precisa de fato crescer. Ela cresceu de 2014 militarmente bastante, mas tem que crescer 1000 vezes mais. Ela tem que ficar muito mais forte e ter um poder dissuasório muito forte. Está preparada, inclusive, que talvez tenha que retomar os territórios que estão hoje sob o controle russo, que foram roubados da Ucrânia, talvez tenha que tomá-los militarmente. Mas deve sempre procurar fazê-los junto com a aliança, né? Com a aliança Estados Unidos, com a aliança da NATO e também com aqueles países em volta que faziam parte do bloco da cortina de ferro. Né? Porque como eu fiz questão de mostrar o mapa no início, é o seguinte: a Rússia, a saída que ela tem pelo Mar Negro, né? Estou abordando o Mar Negro, que ela também está em outros mares, mas não está em relação à Ucrânia. Né? Fechou, a Turquia fechou o Estreito de Bósforo, pronto, não passa. Né? Os Estados Unidos põe um porta-aviões lá e põe uma frota, a Rússia não passará ali. Então isso vai estrangular o comércio e vai estrangular também a questão militar. Então não adianta dizer que vai ter uma guerra ali e eles vão ganhar, porque na realidade uma guerra ali não é uma guerra só contra a Ucrânia. Então por causa disso, essa aliança militar e comercial, diplomática da Ucrânia com Turquia, da Ucrânia com Estados Unidos, com a NATO e a Inglaterra, é fundamental.
Tanto que a Inglaterra já disse que nessas 2 bases que o presidente ucraniano disse que vai construir, ela vai ajudar com 1,5 bilhão que é bastante dinheiro. Então tem que se mexer agora, a Ucrânia tem que correr atrás disso, né? E vai fornecer também 6 corvetas, né? 6 barcos corvetas para a Marinha Ucraniana. E isso não basta para a Marinha Ucraniana, tem que se modernizar mais ainda, né? O exército ucraniano tem que se modernizar muito mais ainda. Pode ter tanques modernos, pode ter lança-mísseis modernos, mas a quantidade, né? A quantidade. Se o inimigo está lá em Donbass, tem 300 lança-mísseis, a Ucrânia tem que ter na região em frente de Donbass 1.500 lança-mísseis, por exemplo. Se ele tem 400 tanques, tem que ter 2.000 tanques naquela região. Tem que ter musculatura, e a Ucrânia deve criar uma musculatura militar ao par de uma musculatura econômica do país. E não adianta pensar isso para 50 anos, para 25 anos, como alguns jornais russos disseram, a Ucrânia está planejando que os territórios voltem daqui a 25 anos. Bom, é um negócio maluco isso, né? Isso aí é desinformação, e que muita gente no Ocidente compra essa informação e fica repetindo esse blá 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 russo, e fica aquela simpatia, aquela sedução russa. Então, na realidade, isso a Ucrânia tem que... Não estou pregando a guerra, mas estou pregando uma maneira de se defender de um inimigo que há centenas de anos é inimigo da Ucrânia, e é o inimigo também de outros países. Então, tem que ter condições de se defender. Não deixar que esse autoproclamado inimigo avance na casa, né? Não deixar que ele tome conta novamente. Então, essa era a minha avaliação hoje sobre a questão do Mar Negro. Eu acho o Mar Negro altamente estratégico ali, né? Aquela região do Estreito de Bósforo é muito estratégico. E é assim que vai se conseguir segurar o inimigo, assim que vai se conseguir ter a vitória sobre o inimigo, e se não conseguir a negociação, é a maneira de reconquistar os territórios ocupados e anexados ilegalmente e imoralmente. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, não esqueçam de inscreverem-se no canal, não esqueçam, por favor, de dar seu like, compartilhar e fazer seus comentários abaixo, mesmo que não concordem. Paz e bem.